Internacional e São Paulo, 3-3, 6 gols, 5 só na primeira etapa, um jogaço de bola onde as duas equipes procuraram o jogo, o gol desde o início do jogo. Só que infelizmente a arbitragem acabou aparecendo ainda mais na primeira etapa. Como eu falei no nosso intervalo, o árbitro Marcelo Henrique estava sendo decisivo naquele momento para o 3-2 para o Inter. Isso eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, porque antes eu quero falar como é que foi o jogo. O São Paulo começou bem o jogo, indo para cima, o Inter dando as suas respostas, porque estava jogando em casa, então precisava tomar a iniciativa do jogo, tanto que abriu o marcador com 1-0, o gol do Pedro Henrique. Só que logo na sequência, não demorou muito, o Nicão acabou com a festa dos Colorados no Beira-Rio. Ele empatou a partida em 1-1, e aí começou a aparecer a arbitragem, porque num contra-ataque o Inter fazia 2-1 com o Pedro Henrique novamente. Só que aí temos uma vírgula. Teve uma falta lá no início da jogada em cima do Luciano, que foi para o VAR, os jogadores do São Paulo reclamaram, o VAR foi chamado, acionado, foi consultado, e o VAR simplesmente ignorou e mandou o árbitro confirmar o gol para o Internacional. Ou seja, o VAR está sendo reprovado numa prova de consulta. Sabe aquela prova de consulta da escola, né? Que tu tem direito a procurar ali no livro, no caderno, as respostas para de tais perguntas que estão no questionário da prova? Pois então, o VAR é a mesma coisa. Ele tá ali, tá com a imagem, tá vendo a imagem e estão brigando com a imagem. Foi falta no Luciano lá no início da jogada. Foi ignorado. No contra-ataque teve o gol do Internacional. Então, o VAR poderia dizer, ó, não, foi falta no Luciano, não vai ser, o gol vai ser anulado. Mas não, o VAR deu o gol. O árbitro mandou o árbitro confirmar o gol. Ficou decisão de campo, então o árbitro confirmou o gol 2-1 para o Inter. Mas só que novamente o Nicão estragou a festa dos Colorados do Beira-Rio. No contra-ataque acabou empatando o jogo em 2-2, só que aí deu mais confusão ainda. O lance foi para o VAR do Peniquim, porque os jogadores dava a entender que estava impedido, só que ele não estava impedido. O jogador Mercado estava dando condições. O VAR colocou lá as suas linhas lá, né? E confirmou o gol para o São Paulo. 2-2. Tava tudo tranquilo, indo para os vestiários das equipes com esse resultado de 2-2. Só que aí acabou acontecendo que um terceiro gol para o Inter no contra-ataque, num pênalti que não houve, porque em primeiro lugar teve falta no jogador do São Paulo, o Nestor, lá no início da jogada, que nem o segundo gol do Inter. Teve um lance no início da jogada, que foi a falta em cima do Luciano. Dessa vez foi em cima do Nestor. O árbitro não marcou a falta, o jogo seguiu, foi andando. O Pedro o alemão recebeu a bola, foi para cima do goleiro Thiago Couto. O Thiago Couto não fez pênalti no alemão, ele não encostou. O alemão é que forçou o encontro e o esbarrão com o jogador do São Paulo, com o goleiro do São Paulo, o jovem goleiro São Paulino. Então ele forçou esse encontro. Ou seja, isso não é falta e nem pênalti. Os árbitros deveriam saber, né? Eles deveriam consultar a cartilha e saber que isso não é pênalti. Só que aconteceu o quê? O VAR confirmou o pênalti, o árbitro foi lá e também confirmou. Então o Edenilson tem nada a ver com isso, com essas lambanças que eles estavam fazendo. Acabou fazendo 3-2 para o Inter e assim foram para o vestiário com essa vantagem. Só que aí no segundo tempo voltou, o Inter teve um gol anulado pelo VAR novamente, esse VAR trabalhou no Beira-Rio, vai dar muito o que falar ainda. E depois na sequência o Inter acabou empatando, aliás, voltando ao lance do Inter, que é o impedimento, foi um gol contra o jogador do São Paulo, Rafinha. Então o São Paulo acabou dando sorte nesse lance, porque para mim teria sido um gol normal, mas só que o árbitro acabou invalidando. E no contra-ataque o São Paulo acabou empatando o jogo em 3-3 com o goleador Luciano, que botou a bola pro fundo das redes do goleiro Daniel. E aí depois os dois times praticamente continuaram da mesma maneira, um contra-ataque, um contra-ataque. As defesas, como eu disse, estavam muito abertas, estava fácil de ser penetrada dentro dela. Então qualquer um dos dois times poderia sair de campo vitorioso. Ruim para o São Paulo, que não somou 3 pontos, porque se somasse esses 3 pontos, estaria se aproximando da zona da Libertadores. E o Inter foi pior ainda, porque o Inter ainda sonhava em terminar esse Campeonato Brasileiro, o primeiro turno, como líder do campeonato. Não vai conseguir dessa vez ainda. Tem o último jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, praticamente não vai mais conseguir chegar na liderança como pretendia, porque a vitória hoje era essencial, mas ela não veio apenas um ponto. Com isso ficou frustrado os planos do Inter de terminar o primeiro turno como o campeão do primeiro turno. Agora vai ter que se jogar mais bola no segundo turno. E o São Paulo também vai ter que jogar um pouquinho mais para poder, quem sabe, penetrar na zona
da Libertadores ali por ali ficar. Novamente, os dois times entraram em campo hoje muito desfalcados. O São Paulo, principalmente, que estava com um time muito jovem, muitos guris de Cotia estavam jogando esse time do São Paulo hoje. Então, para mim, assim, ó, o empate do São Paulo pro São Paulo hoje foi uma maravilha trazer assim, um ponto de Porto Alegre. Pro Inter foi frustrante, fica aquele gostinho de derrota, porque a vitória poderia deixar o Inter mais perto da liderança e quem sabe ser campeão dentro do primeiro turno. Agora, vamos esperar para ver como é que vai ser a última rodada do Brasileirão e o que espera o segundo turno desse campeonato que está aberto ainda. Qualquer time pode ser campeão, mas eu ainda acredito que ainda vai dar Palmeiras como campeão brasileiro desse ano. Falei para a RS Sonet, se você quer uma internet rápida de qualidade 100% fibra ótica, o nome só pode ser um, RS Sonet. Se você mora em Eldorado do Sul e região, não perca tempo não, entre em contato pelo telefone 989-241-074, repetindo, 989-241-074, e venha ter uma internet 100% fibra ótica melhor ainda, com preços que cabem no seu bolso. Você não vai se arrepender se mudar não, eu te garanto.